Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. São as histórias que a vida escreveu. E eu espero a sua carta, eu espero a sua história para poder também narrá-la aqui no nosso canal. É Carta Saudade, elicorreia@gmail.com. Mande, envie para esse e-mail a sua história. Carta Saudade, elicorreia@gmail.com. Dê aquele like, faça aquele joinha e se inscreva no nosso canal, o Canal da Saudade. No canal YouTube Eli Correia Oficial, esqueceu de colocar o bebê para arrotar. E veja o que aconteceu. Eu me chamo Tereza e moro em São Bernardo do Campo. E eu sempre me emociono ao ouvir as cartas da saudade. Apesar de ser uma história que me traz muita tristeza, eu resolvi mandar essa minha história para você, Eli Correia, narrar no canal YouTube. Quero até que ela sirva de exemplo para muitas mães, pois eu sei que eu não fui a primeira e nem serei a última a passar por isso. Logo que a minha filha Tatiane nasceu, meu marido resolveu ir embora de casa, me deixando em uma situação complicadíssima. Na verdade, as coisas já não andavam muito bem com ele. Pioraram quando ele me deixou, e ainda mais com uma recém-nascida. Eu tinha muita dificuldade em achar um lugar para trabalhar que me aceitasse com a menina, que me aceitasse com a neném. Isso tudo por causa de um homem irresponsável. Não me restou outra alternativa a não ser pedir para uma pessoa tomar conta da minha filha para que eu pudesse trabalhar. Porém, o que eu podia pagar era muito pouco e ninguém queria assumir a responsabilidade de olhar uma criança recém-nascida ganhando aquilo que eu podia pagar. Vendo que eu estava em apuros, a minha irmã mais nova se ofereceu para cuidar de Tatiane, pois ela também estava desempregada e só estudava à noite. Então dava perfeitamente para ela passar o dia em casa e estudar à noite. Eu trabalhava como diarista. Chegava a trabalhar em 2 casas no mesmo dia. E agora eu trabalhava mais sossegada, sabendo que a minha filha estava sendo bem cuidada pela minha irmã. Minha irmã cuidava realmente muito bem de Tatiane. E ela foi pegando tanto gosto por isso que já estava pensando em até fazer um curso de babá. Tudo estava indo muito bem. Com as faxinas que eu fazia, graças a Deus, nunca faltou nada dentro de casa. E muito menos para a minha filha, que agora já estava com 1 aninho de vida. A minha situação estava bem melhor agora do que na época em que eu fui abandonada pelo meu ex-marido. Pois naquela época eu sofria, além de tudo, maus tratos por causa da bebida. Ele nunca me deixava trabalhar e sempre deixava as coisas faltarem dentro de casa, além de beber. Em uma manhã de sexta-feira, minha irmã me ligou bem cedinho e disse que chegaria um pouquinho atrasada, pois os ônibus estavam em greve, e ela viria para minha casa andando. Eu já tratei de me levantar para poder trocar, dar de mamar a Tatiane, que sempre acordava cedinho. Logo depois que eu dei a mamadeira para Tatiane, eu a coloquei no berço. Separei a roupa que eu ia vestir e fui tomar um banho bem rápido. Eu estava vendo que o meu dia seria muito difícil, pois eu tinha que esperar minha irmã chegar para poder sair para o trabalho. E também teria problemas por causa da greve de ônibus. Se afetou a minha irmã, iria me afetar também. E foi justamente quando eu estava tomando banho que eu me lembrei de uma coisa muito importante que eu não havia feito. Sempre depois que Tatiane tomava sua mamadeira, eu fazia ela arrotar. Aliás, temos que fazer todos os nenéns arrotar depois de mamar. E naquele dia, por causa da pressa toda que eu estava, eu acabei me esquecendo de colocá-la para arrotar. Só que como ela havia ficado sentadinha no berço,
e eu estou tomando banho, eu não me preocupei tanto e terminei o meu banho e só depois eu fui até o quarto pegá-la no berço para fazê-la rotar. Acabei o meu banho, me enrolei na toalha, fui para o quarto e assim que eu cheguei, vi minha filha deitadinha no berço. Para mim, ela estava dormindo e como ela estava um pouco desajeitada no berço, eu resolvi ir arrumá-la, ajeitá-la melhor ali no berço. E foi justamente nesse momento que eu vi que algo estava errado com Tatiane. Percebi que em seu colchão, ali no colchão do berço, havia leite que ela tinha colocado para fora. E quando eu levanto Tatiane, percebo que o seu rostinho está roxo e o seu corpinho mole, sem movimento. Ela não respirava. Entrei em desespero. Na hora eu vi qual era o problema. Ela se afogou, ela se engasgou com o leite. Eu não tinha colocado ela para rotar. Eu coloquei ela no berço devido à pressa e ela obviamente regurgitou aquele leite. Ela está afogada, ela está engasgada. Me lembrei nesta hora das recomendações, das instruções, sabe, que nos passam como agir num caso como esse. Como agir caso a criança se engasgue, se afogue. Coloquei Tatiane de bruços em minhas pernas, comecei a dar tapinhas constantes em suas costinhas e ao mesmo tempo eu liguei para o corpo de bombeiro. Do outro lado da linha, o soldado me passava orientações do que fazer até que a viatura chegasse em casa. Porém, nada do que eu fazia estava adiantando, Ela não colocava aquele leite para fora, ela continuava engasgada. A viatura chegou rapidamente em casa e já estava, eu estava totalmente, completamente desesperada em ver a minha filha naquele estado e para mim, a minha filha estava morta. Para mim, a minha filha já estava morta. E ali mesmo, em casa, os médicos, agora com o conhecimento médico, começaram a fazer os primeiros socorros. Porém, não conseguiam trazer Tatiane de volta. Não conseguiam. E levaram rapidamente Tatiane para a viatura e fomos todos para a Santa Casa de Misericórdia. Só que já era tarde demais. Minha filha, quando chegou ao pronto-socorro da Santa Casa, já estava sem vida. Um pequeno anjinho, uma criança inocente que perdeu a vida sem ter ao menos como se defender. Por mais que eu não tenha feito nada por querer, claro, eu não deixei ela sem arrotar por querer. Eu sempre colocava ela para rotar, mas devido à pressa, esqueci e coloquei ela para deitar. E ela se afogou com o leite, ela regurgitou e se afogou com o leite. Eu esqueci de fazer minha filha arrotar depois de mamar. E a coloquei no berço enquanto fui tomar meu banho de 5 minutos. Esses 5 minutos foram suficientes para que ela se afogasse com o leite que voltou e para que ela partisse para sempre da minha vida, me deixando toda essa dor que vou carregar para o resto dos meus dias. Para você que é mãe e está escutando essa minha história, lembre-se de sempre fazer tudo com muita atenção com os seus nenéns, com seus filhos, principalmente quando se tratar de um bebê, pois não queiram saber o que é a dor de perder um filho, no meu caso, uma filha. E depois, uma vida inteira se culpando, você se acusando. Por que eu não lembrei de colocá-la para arrotar? Por que eu não saí do banho para pegá-la para arrotar? Mas sabe quando você, naquele banho rapidinho, depressa, você está ensaboada? Mas um minuto não vai fazer diferença, mais um minutinho, e fez a diferença. Infelizmente, eu perdi minha filha. Acreditem, por não tê-la colocado para arrotar. Deveria ter saído do banho na hora que lembrei. Mas vamos terminar o banho. Tanto é que peguei a toalha quando terminei o banho e achei até que ela estivesse bem. Ela estava meio tortinha. Eu ajeitei e foi aí que eu comecei a sentir todo o drama, toda a tragédia
que estava acontecendo. Ela se engasgou com o leite, regurgitou e se afogou com o próprio leite. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Esqueceu de colocar o bebê para arrotar. E veja o que aconteceu. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.